Boa noite, irmãos. Amém? Você me dá mais um pouquinho do seu ouvido? Amém? Glória a Deus. Nesse momento, eu gostaria de compartilhar algo que tem a ver com a primeira ideia, né, da visão da grande teia de Deus. Queria falar um pouquinho, explicar um pouquinho para vocês. Quando a gente, como eu falei na ministração anterior, quando a gente é convocado por Deus, a gente precisa discernir o que é para ser compartilhado ali. E a gente chega, às vezes, né, Ilma, com alguma coisa desenhada, um material preparado, mas a gente precisa pedir a Deus que confirme. E ontem, Deus colocou claramente no meu coração que eu precisava conversar com os irmãos sobre planejamento. E fui para casa, eu falei, Senhor, fui chamada para falar de guardiões. E eu falei, amor, o que eu faço? E ele falou assim, ainda não sei te dizer, não. Aí eu acordei um pouquinho mais cedo que ele, isso já estava no meu coração. E ele mandou a primeira mensagem do dia, bom dia, você vai falar de guardiões e depois você vai falar para a igreja. Então, agora eu quero falar com você, igreja. Com você que foi convocado por Deus para esse grande projeto que Ele está fazendo. E falar um pouquinho sobre como Ele se move nesse planejamento. Eu quero... já consegue colocar aí o primeiro slide? Se não der, não tem problema não. Pode ir que eu vou lendo aqui. Eu quero ler com os irmãos o texto de Efésios 1, a partir do versículo 3. Acharam? Efésios 1, versículo 3. Diz assim: as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Versículo 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão do céu como as da terra. Em Cristo, versículo 11, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam um selo, o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar rapidamente, antes de dizer algo em relação a essa primeira ideia, né? De como que o Senhor, Ele cumpre o seu propósito, a sua vontade, né? Através de nós na terra, como igreja. Eu queria dizer para vocês que esse capítulo 1 de Efésios, ele é um texto que ele faz como se fosse um resumo entre o Gênesis e o Apocalipse desse plano que Deus criou, né? Eu gosto de pensar que no Kairos da eternidade, Deus estabeleceu um Cronos e Ele inicia lá em Gênesis 1, criando o primeiro dia, segundo dia, um tempo chamado humanidade, onde Ele colocou a gente num planeta, num lugar, e ali Ele começa uma história de amor com a principal espécie que foi criada por Ele nesse plano, o homem. Amém?
ele começou algo ali. E esse texto ele vai falar de que ele já tem tudo pronto, como vimos ainda há pouco. Ele já viu tudo pronto. E ele deixou um selo, um penhor. Sabe aquela hora que você tem algo muito valioso e que você penhora? Qual foi o penhor dessa promessa? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai conduzir a gente nessa linda história de amor. Onde Deus e o projeto que Ele está fazendo, porque Deus ele está realizando algo. Desde Gênesis Ele está realizando algo. Do Gênesis ao Apocalipse, da história da humanidade, mas também do Gênesis ao Apocalipse, da minha e da sua história. Amém? Ele está realizando algo. E o que eu quero trazer nessa noite é o entendimento número 1 de que Deus ele se move por intenção. Às vezes a gente vive uma vida, né? Vou vivendo, né? Vou vivendo. Não planeja dinheiro, não planeja nada. Às vezes você é líder de um ministério e você vem com a roupa do corpo. Fica bravo comigo, não. Vocês me amaram antes, agora vocês não vão ficar bravos comigo, não. A Bíblia diz que o Espírito, ele consola, ele convence, mas ele também admoesta. Amém? Porque ele só vai fazer isso com os filhos que amam. E Deus deixou o Espírito para fazer esse caminho nessa história de amor com a gente. Então, às vezes, a gente se move na vida para criar filhos sem planejamento, para servir no ministério sem planejamento, para lidar com dinheiro sem planejamento. E o que eu quero começar compartilhando, que é algo que o Senhor tem gritado há alguns anos no meu coração, é que Deus ele é um Deus de planejamento. Amém? Ele se move por intenção. E todo mundo que tem uma intenção, né, ele vê o propósito, ele traça algo, ele vai criar um projeto, ele tem ali um desenho do que ele quer fazer e ele está se movendo por intencionalidade. Você sabe que tem um termo chamado filosófico teleologia, que fala da causa para um fim. Essa é uma grande questão. Hoje existe uma teoria, né? Até que aqui a Mackenzie, perto de vocês, abriu ela no cenário científico, que é a teoria do design inteligente. Existe um grande físico, bioquímico, né, que fala sobre ela. Ele vai defender que há propósito em tudo que foi criado. Se você estudar um átomo, você vai ver que há um fim para o átomo. E que o processo de inteligência, assim, não dá para falar de vida sem falar de planejamento. Quem criou, pensou no que estava fazendo e pensou no propósito que ele tinha para aquilo ali. Da célula, do átomo, do seu corpo humano, quanto mais de você, amém? Então Deus ele tem um propósito e esse planejamento, essa intencionalidade, ela é real. A intencionalidade, e a primeira coisa que eu queria muito plantar no seu coração nesse momento, é que você pare para refletir sobre isso. Na sua vida como esposa, como mãe, como filha, como igreja. O quanto de planejamento, de intencionalidade você tem vivido, sabe? Como é que você está se movendo? Como é que você está indo? Para onde que você está indo? Já viu aquelas pessoas que vão, mas não... Você não precisa saber tudo. A doutora Elma diz que a lâmpada não fica aqui para não iluminar demais, né? Ela fica no pé. Lâmpada para os meus pés. Para quê? Para você enxergar o próximo passo. O penhor do Espírito já está em você. Então, a única coisa que você precisa é do próximo passo e Ele vai te dar. Mas existe um próximo passo. Aleluia? Existe um próximo passo. Por quê? Porque existe um plano. Existe uma intenção. Sabe, a gente não foi jogado de qualquer maneira. Você não vive em São Paulo hoje à toa. Deus, Ele não está brincando. Ele sabe o que está fazendo. E você olha o livro de Atos, você vai vendo o movimento da igreja, né? E como os apóstolos, eles se moviam dirigidos pelo Espírito. O Espírito revelando o próximo passo. Vai para a direita,
vai para a esquerda. Você quer ir para lá, mas agora você não vai não, porque não é hora de ir. E Deus quer dar isso para mim e para você, igreja. Ele quer ativar em mim e em você esse discernimento e essa capacidade de ouvir, ver e obedecer. Amém? Ouvir e ver aquilo que o Espírito está dizendo para a igreja, está dizendo para a família. Sabe, na nossa jornada como família, a gente tem os nossos desafios, amém? Mas em muitos momentos, o Senhor coloca aquilo que a Bíblia fala que o Espírito traz, uma convicção. Sabe aquela convicção que vem assim, faz algo assim agora, né? Investe nisso agora. Não faz aquilo agora. Não é hora de fazer. E Ele quer dar isso, Ele quer dividir isso comigo, com você. Porque os nossos planos, não é propósito de Deus que eles não sejam bem-sucedidos. E quando não forem, segundo Deus, a palavra diz em Romanos 8:28, que se você estiver alinhadinho, Ele vai fazer com que contribua para o seu bem. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, ainda que dê errado no plano terreno, o Senhor vai fazer alguma coisa ali, como a história de José conta pra gente, e vai transformar. Amém? Ele é poderoso para fazer isso. Mas o que é importante eu entender? Que está disponível. Primeiro, que Deus se move por intenção. E a minha vida também precisa ser guiada dessa maneira. E que essa intencionalidade está disponível através de um relacionamento com o Espírito de Deus. Eu não vou aprofundar muito por causa do tempo. Mas eu quero que você discirna isso. E nessa noite, o que eu quero compartilhar com você? São 3 estratégias, eu não sei se eu posso chamar de princípios, através do qual a gente olha nas Escrituras e você vê Deus usando isso, aplicando isso para quê? Para sustentar o projeto de Deus na terra. A função da igreja, ela está aqui na terra, ela foi conectada através de Cristo, somos membros desse único corpo, e somos selados pelo Espírito da promessa. O Espírito é a garantia que a história final de amor, ela já foi garantida. Com qual função? De sustentarmos o que Deus projetou lá em Gênesis. Para a terra. Flávia, mas como é que Deus vai fazer isso? Deus está fazendo através da igreja, amém? Ele está fazendo através de mim, de você, sabe quando? Quando eu digo sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me. Né? A doutora Ilma diz, envia-me a mim mesmo, para ser, né? Envia-me a mim. Uma vez que você envia a mim, eu autoconheço, eu sei a minha identidade, eu sou tratado, eu sou restaurado e eu posso cumprir o meu propósito. E quando eu cumpro o meu propósito, que Deus sabe, eu estou fazendo a parte que cabe a mim nesse grande projeto. Quem vai sustentar o que Deus está fazendo? Levanta a mão, fala, eu. Estão muito tímidos, gente. Vocês entenderam? Quem vai sustentar o que Deus está fazendo, gente? Fala. Aleluia, eu. Para essa geração 2022, Ele conta com a gente. E com tudo que Ele confiou a nós. Absolutamente tudo. Vimos aqui antes quem você é, o que você faz e a esfera de influência que você está. Mas também seus recursos, seu tempo, tudo que você tem. Amém? Flávia, então vamos lá. Você está falando. Quais são, então, as maneiras pelas quais Deus vai agir isso? Primeiro que eu quero dizer para você. E aí eu quero plantar essa convicção pelo Espírito em você. Eu já falei bastante isso antes, mas eu quero repetir. Que Deus faz é sustentável. Amém? Mesmo que o pecado entrou, mas ali na hora que entrou, o Senhor já deu, né, a resposta para o pecado, já falou que Jesus viria, Jesus já veio, Ele cumpriu a parte dele, Ele foi o modelo perfeito do cumprimento da parte do projeto dele. Ele disse em João 18:39, está consumado, Ele pagou o preço, Ele ressuscitou, Ele levantou a igreja. Então, há sustento para o que Deus está fazendo. O que Deus definiu que você vai viver, há sustento. Deus está cumprindo uma história na vida da igreja e Ele já se comprometeu com isso. E sustentabilidade é o quê?
característica do que é sustentável, aquilo que é capaz de se manter, o que funciona sozinho de forma suficiente. Então, agora, em nome de Jesus, coloca isso como uma âncora na sua alma. Deus é sustentável. Ele não está brincando. Ele sabe o que você é capaz, o que você pode, o que você tem. Às vezes, o que você tem na mão, e nesses dias o Espírito tem falado muito para mim isso, muito. Tudo o que eu preciso são os 5 pães e 2 peixinhos que você tem. Todo milagre que eu quero começar na sua vida me apresenta o que você tem. Sabe? Às vezes você está com um momento financeiro difícil, você fica pensando assim, da onde que vai vir? Olha o que você tem. Amém? Às vezes você tem alguém que pode te ajudar, às vezes você tem uma coisa que você pode vender. Estou falando de maneira prática mesmo. Pega os 5 pães e 2... Flávia, mas eu só tenho um talento. Apresenta, pega o que você tem. Qual é os 5 pães e 2 peixinhos que você tem? Ele vai começar a partir disso que você tem. Então, vamos lá. Você é a resposta de Deus para sustentar o projeto que Cristo lançou na cruz. A vida de José do Egito revela o nível de maturidade que precisamos alcançar. Jesus é o principal modelo dessa fidelidade ao plano. E José, para alguns estudiosos, eles falam que José é um protótipo de Jesus. Porque ele viveu com consciência, ele passou por várias cruzes ao longo da vida dele. E ele morreu tendo cumprido aquilo que Deus tinha para ele. A Bíblia diz que José, ele sustentou não só a sua própria casa. Gente, isso é tão sério, né? Às vezes a gente tem dificuldade de sustentar só a gente. Sustentar emocionalmente, dar conta da gente. E passando tudo o que passou, José, ele venceu todos os enigmas que a alma dele, porventura, colocou. A Bíblia diz que ele descansou, ele dormiu. Depois de ter enterrado, ele enterrou o pai dele com os irmãos, ele cumpriu tudinho. Então, essa é a expectativa de Deus, que a gente viva e lá no final a gente tenha cumprido, a gente tenha feito, a gente tenha sustentado. Mas, Flávia, como é que o projeto acontece? Vamos lá. Primeiro, vou chamar de princípio aqui. Vou pedir a permissão dos professores de português e de teologia para falar sobre isso. Qual é a estratégia que Deus vai usar para fazer o que Ele tem que fazer? Primeira delas, conexão. Você precisa entender que não está tudo em você. Amém? Não está tudo em você e é de propósito. Então, o que Deus faz? Ele une pessoas e a vida começa assim, não é verdade? Ele une o quê? Um óvulo a um espermatozoide. Quando há um encontro, há multiplicação. E aí Deus começa um movimento para gerar o que Ele quer. Às vezes você tem algo muito precioso que Deus precisa. E como é que Deus vai fazer isso ser levantado no lugar onde precisa? Ele vai juntar você com alguém. Ele te conecta. Amém? Ele vai te conectar. Então eu queria muito que a gente conseguisse avançar no nosso coração nesse sentido, de entender, porque sabe o que acontece? Eu quero falar com você, que às vezes pensa da seguinte maneira, você fala assim, eu recebi essa ideia, parece que isso vem de Deus. Eu sinto uma convicção no meu espírito que é para eu me envolver com esse ministério, ou que é para eu começar esse projeto, ou que é para eu estudar nessa faculdade. Já viu isso? Só comigo o que acontece. Aí, humanamente, porque nós somos seres terrenos e o cérebro é uma ferramenta poderosa, mas ele foi feito para a terra. Então, qual é a função principal dele? Preservar a sua vida na terra. Ele faz cálculos terrenos. Por isso que você precisa alimentar o espírito. Porque o espírito é eterno. E ele é conhecedor de todo o poder e de toda a autoridade, todo conhecimento do que Deus faz e é. Então, por isso que a gente precisa alimentar o nosso espírito para que nessa hora que o cérebro faz o cálculo terreno, o homem espiritual que habita em você fale assim, não, mas eu estou aqui falando de uma outra ordem. E eu preciso sim pensar com a lógica, mas eu preciso crer que se Deus está direcionando algo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais.
Como diz Efésios 3:20, segundo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em quem? Em você. De novo isso, às vezes a gente acha que o milagre está fora, mas é poderoso para fazer segundo o poder que opera em você. E aí, nessa hora é que você precisa lembrar dessa estratégia. Deus está falando, então ele vai fazer alguma coisa. Vou pegar meus 5 pães. Flávia, o que é eu pegar os 5 pães? É eu ir lá na faculdade, saber quando começa a turma. Quanto custa a mensalidade? Se tem alguma estratégia diferente para quem tem mais de 50 anos? É esse movimento que você vai fazer. Aí uma outra coisa que você faz, você vai se conectar. Porque às vezes lá naquela faculdade trabalha uma amiga sua, uma irmã da igreja, aleluia. E aí você chega na irmã e você fala, irmã, estou com uma impressão no meu coração que eu devia estudar pedagogia. Flávia falou de guardiões da infância, eu acho que eu podia fazer pedagogia, psicologia, alguma coisa assim. Fala mesmo, Espírito Santo, vai falando. Amém? Aí a irmã fala, mas minha amada, você não sabe. Abriu aqui uma brecha que vai dar bolsa para a pessoa. Você vai pagar só 50%. O poder da conexão. Deus, ele vai sustentar o que ele está fazendo a partir do poder da conexão. Ele conectou a igreja como corpo de Cristo, para que conectados possamos invadir a terra e tomar a nossa geração para a glória de Deus. Por isso que não dá para você pensar que acaba em você. Você é parte de um grande projeto, tão importante quanto outra pessoa. A Ana está aqui, a gente fala praticamente das mesmas coisas. Eu não tenho o que a Ana tem, ela não tem o que eu tenho, mas juntas nós somos uma bomba para o reino de Deus, amém? Conectadas nós explodimos para a glória de Deus. E sabe como é que a conexão acontece às vezes? O Espírito traz para você. Sabe aquela situação assim? Você está lá no seu local de trabalho e surge uma vaga. E aí você lembra que o irmão da igreja está precisando de trabalho e ele tem aquelas características. Tem gente que até hoje deixava aquele pensamento passar. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, a nossa oração é por discernimento. Porque o Espírito é o penhor da promessa. E quando o Espírito falar, a nossa oração é para que você ouça, entenda e obedeça. Então você vai pegar seu telefone, vai mandar um WhatsApp, vai falar, irmão, aqui é o link, coloca seu currículo, eu vou falar com o meu chefe que você está colocando o seu nome lá. Você imagina isso, o poder dessa conexão? Plá, 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 plá. Vai indo. Avança. Conexão multiplica. Conexão faz com que um movimento de rede seja estabelecido. É tão interessante, eu estou hoje aqui com uma pessoa que eu conhecia presencialmente, a doutora Ilma, que hoje é uma mãe, uma amiga, uma mentora. Ela foi minha terapeuta quase 20 anos atrás. Eu no Rio fui parar no Espírito Santo porque meu marido médico foi enviado por Deus para lá, porque nós fomos por causa da área de cirurgia pediátrica, que ele teve oportunidade. Olha o sistema de rede. Que o Espírito Santo abra seu entendimento para você enxergar a sua vida, as conexões na sua vida. E existem conexões que são puramente vitais, porque elas fazem essa explosão. E aí a doutora Ilma, quando a gente começou nossa caminhada, ela cuidou de mim por muito tempo. Depois a gente foi se aproximando, ela foi me adotando como filha, cuidando de mim. Quando eu fiz o livro Guardiões da Infância, irmãos, eu dei para ela, porque foi uma estratégia que Deus falou, levanta 7 guardiães de valor. E nós espalhamos guardiões assim. Final de 2020, ano da pandemia. Instagram. Eu tinha 2.900 seguidores. E eu não estou falando disso porque não é isso, mas eu quero que você entenda o poder da conexão. Eu falei isso para ela esses dias, ela nem se dava conta. Ela pegou o meu livro, colocou lá no Instagram dela.
Aí, a Bárbara, do Filhos, Desafios e Ministério, viu o livro. Eu quero esse livro. Eu falo para filhos. Aí eu mandei o livro para a Bárbara. Aí a Suzana, que está aqui, minha amiga, com a mãezinha dela, viu o livro e falou, eu quero esse livro. Gente, vocês não têm noção do que isso significa. Vocês não têm noção. Eu conheci a Ana na internet. As minhas alunas de Guardiões que estão aqui na internet são multiplicadoras que Deus já tem levantado, multiplicando a visão de Guardiões. A gente não tem ideia. A Suzana foi parar na minha casa em Vila Velha, foi ser cuidada por uma outra terapeuta que é da minha igreja. Sabe o que é isso, gente? É Deus cumprindo o seu propósito. Você não consegue discernir o que Deus pode fazer só quando a gente conecta. Só quando a gente obedece à voz de Deus. Só quando a gente se movimenta e o Senhor vai fazendo, porque Ele usa a conexão como um princípio de sustentar aquilo que Ele está fazendo na terra. E aí vai. Hoje aqui, eu estou sendo conectada a muitas pessoas. Algumas a gente vai passar, eu e Mário. Outras, que eu já senti aqui, tem umas famílias aqui, que não, eu vou voltar na casa, amém? Aleluia, amor, diz amém. Mário já está chorando. Gente, quando o marido chora é o Espírito Santo, amém? Você fica de olho, que eu já sei que quando Deus está selando. Então, alguns encontros aqui eu sei do poder da vitalidade, a gente chama de conexão vital. Por quê? Porque ela ordena a vida. É um encontro que vai ordenar a vida. E minha oração é que você comece a enxergar, para receber e para ser conexão. Nenhum é melhor que o outro. Todos somos importantes, amiga. Nós todos estamos aqui conectados. Ninguém é melhor. Todo mundo é importante porque todo mundo é uma etapa, é um pedaço do que Deus está fazendo. Amém? Ai, Flávia, anda. Segunda estratégia, cooperação. Então, se a cooperação, eu não tenho muito trabalho na conexão, né? Eu só ligo. A cooperação, eu vou atuar. Eu vou junto com a outra pessoa para um mesmo fim. O que eu vou fazer? Eu vou contribuir com o trabalho, com esforço, com auxílio, com colaboração. 1 Coríntios 3:9 diz que nós somos cooperadores com Deus. Nós operamos juntinho com Ele. E precisa ser assim, sabe por quê? Só quem sabe todo o projeto é Ele. O dono da eternidade. O dono da sua vida. Aquele que desenhou o seu DNA. Ele sabe cada célula e a qualidade dessa célula. Ele sabe no DNA o que vai definir em você. Ele sabe tudo. Então, por isso que você tem que andar juntinho do CEO, do presidente da empresa da sua vida. Porque ele sabe o futuro. Então, com ele, o que vai acontecer? Ele vai revelar para você. Eu gosto dessa palavra. Ele vai baixar alguns downloads, sabe? O downloads. Faz assim, aquilo. Como é que eu vou fazer, Flávia? Logo você vai lembrar, não, tem cooperação. Deixa eu achar quem pode cooperar junto comigo. Eu sei que a Ilma não me conecta só, ela coopera comigo. Eu sei que as minhas amigas, elas cooperam, elas põem a mão na massa, elas tiram uma parte que é delas e colocam junto. Flávia, cooperação fala de quê? Fala de tempo. Fala de você ver uma necessidade na igreja e ao invés de você reclamar, você falar, pastor Júnior, estou aqui, conta comigo. Aí o pastor Júnior, mas você já trabalhou com isso? Não, nunca trabalhei, mas eu vou procurar saber como é que faz. Vou na igreja aqui do lado, que já tem esse trabalho, vou perguntar. Gente, tem Google. Na minha época, eu tinha que ir na biblioteca na Barça. Tá entendendo? Vocês têm Google. Vocês não sabem o que é isso, não? Barça é uma enciclopédia, meninos, adolescentes. Vários livros dessa grossura que você ia pesquisar lá. Agora você tem Wikipédia, você tem tudo. Então vai lá cooperar isso, ó. Pastor Júnior, estou aqui. Conta comigo, pastor Júnior, porque o que Deus está fazendo aqui em Osasco, se Ele me plantou aqui, porque igreja você é plantado.
Você não escolhe, você não fica dançando. Tem a terra certa para você dar fruto. E a partir de hoje você vai entender que é muita coisa em jogo. Você não pode ser irresponsável. É muita gente numa história em cadeia, no efeito dominó que está conectado. Então você vai ofertar seu tempo. Você vai pegar os seus talentos. E você vai lá e vai ofertar para isso. Eu estou falando de cooperação com a igreja, mas você pode usar isso para a sua própria casa. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. Tem gente aqui que é bom a beça em alguma área. Dinheiro. Mas a sua própria família não recebe a cooperação do dom e o talento que você recebeu. E eu sei que não é maldade. Às vezes é falta de visão. E que a partir de hoje o Espírito Santo abra o seu entendimento. Amém? Que você entenda que igual um trabalho de formiguinha, sabe? Outro, vamos cooperar. Ai, agora a gente vai fazer uma conferência Guardiões da Infância aqui. Amém, pastor? Vamos fazer a clínica da alma aqui da doutora Ilma. Como é que vai ser? Não tem. Gente, não tem. Ó, eu vou cooperar. Quem mais? Ah lá, já levantaram. Aleluia. Ah lá, meu amigo está ali. Né? Gente, todo mundo sabia que o nome do mundo de Otávio não é Otávio. Amigo, a gente tem que chamar de Otávio. Né? Então a gente vai cooperar, operar junto. Terceira estratégia, doação. Aí o negócio ficou mais estreito. Conectar, eu só vou unir. Cooperar, eu pego uma parte e vou lá, ofereço, mas depois eu volto. Estou cooperando, fui lá, coloquei e saí. E a doação? É uma entrega. Amém? É uma entrega mesmo. É pegar o processo, o ato, o efeito de doar alguma coisa e ir lá e colocar. Flávia, como eu posso fazer isso? Primeira coisa básica, seja fiel nos seus dízimos e ofertas. Falando de igreja. Porque raciocina comigo, se Deus planeja tudo, e Ele sabe as nossas contas bancárias, pelo menos 10% do que entra na sua conta bancária está no planejamento de Deus para essa igreja. Entendeu o mistério, irmão? Não vi cara de quem entendeu, não. Vou falar de novo. Se Deus tem intenção para tudo, olha a lógica do dízimo. Se Deus tem intenção para tudo e Ele coloca algo no coração do pastor dessa igreja, da liderança dessa igreja, de um ministério dessa igreja, na matemática de Deus, na equação de Deus, Ele conta pelo menos com 10% do que você recebeu. Não vou pregar sobre isso, mas eu preciso que você entenda a lógica. Deus não é ilógico. E nesse processo de doar, existem algumas coisas um pouco mais... Às vezes Ele não vai pedir só, né? Ele está contando com a generosidade do seu coração, de uma oferta. A oferta é fora o teu dízimo. Sabe aquela coisa que às vezes vem? Você vê uma necessidade, você fala assim, não, pastor, conta comigo. Ou irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem meninos e meninas aqui que vão estudar, que vão fazer curso de inglês, que vão para o seminário porque você vai pagar. Você pode dizer amém? Porque você tem o recurso e Deus vai usar você como guardião, mesmo não sendo pai biológico, para poder enviar. E há algo poderoso no princípio da doação. É muito lindo porque as escrituras vão falar sobre isso. Jesus ele vai dizer que o princípio de dar é receber, é dando que você recebe, mas bem-aventurado é quem dá. E eu quero te mostrar uma coisa que orando Deus mostrou para mim em relação a isso. Eu falava, Deus, que matemática é essa? Como é que pode a doação gerar multiplicação? Eu tenho 2 pães aqui. E aí, tem uma pessoa na minha frente que está com fome. Se eu dividir, vai multiplicar. Né? Essa é a lógica terrena. Mas olha o que o Espírito Santo falou para mim, Flávia. Você hoje tem os 2 pães, você tem a prosperidade, a abundância, o suprimento sobre você. Na prática, você só precisa de 1 pão. Sabe o que eu faço quando você doa? Quando você pega o pão a mais que você tem, você dá para quem não tem nenhum. Você aciona uma cadeia, um efeito dominó de pessoas que vão se levantar por você.
Se inicialmente era só você para se sustentar, quando você oferta o pão que você tem, sabe o que essa pessoa faz? Ela passa a ser alguém que vai se levantar para te sustentar, porque no dia que você precisar, ela sabe do que você tirou ela. E ela vai ser a primeira pessoa que vai levantar de lá para receber, para te dar. Então, quando eu dou, eu não estou diminuindo, eu estou multiplicando os fornecedores de sustento. Você entendeu, irmão? Quando eu dou, eu multiplico, porque, inclusive, hoje eles usam isso, né, como um gatilho, a lei da reciprocidade. Quando você dá para alguém, você ativa nela a reciprocidade. Ela acredita que ela tem que te devolver. Imagina que poder é isso no reino de Deus, igreja. Eu dou, ativei ali, aí o outro dá. Porque ele não precisa de muito, ele só precisa de 5 pães e 2 peixinhos para começar. Ele só precisa que alguém invista nele. Que alguém às vezes coloque lá uma cesta básica. Que alguém coloque lá uma ajuda para começar um projeto novo. Eu não sei o que é. Mas o princípio da doação é aquele onde você coloca mais de você, mas a Bíblia diz que ele é o mais poderoso. Porque quando você dá, é que você recebe. É dando que se recebe. Quando você é um doador, você passa a ser um recebedor. Você ativa outros para doarem. Outros para te sustentarem. Pessoas que vão estar engajadas nessa missão com você. Isso é lindo demais, irmão. Começa a fazer experiência com isso para você ver o que vai acontecer. E isso acontece não só no campo do dinheiro. Isso acontece no campo do conhecimento. Eu lembro que quando o Senhor falou comigo claramente, eu falava, Senhor, me dá uma estratégia de multiplicação. Orei por anos por isso, antes de ter internet, digital. E às vezes apareciam propostas para mim e eu falava, não, eu estou orando por uma estratégia de multiplicação. E aí, quando o digital apareceu, que eu comecei a fazer esse movimento, eu falava, Deus, eu lembro que o nosso filho do meio foi quem ativou em mim, no ano de 2020. Ele falou, mãe, eu acho que você tinha que começar aí nessa internet aí, fazer live. Comece a dividir o que você ensina na igreja. Vai lá e fala para as pessoas. E é uma doação, tá, irmãos? É terapia pelo direct, né? Com as pessoas, é uma contribuição. E eu falava assim, Senhor, o que vai acontecer? Sabe por quê? Será que eu tenho conhecimento para tanto? Para fazer live toda semana, para colocar post todo dia? E ele me deu uma palavra, começa a pôr para fora, quanto mais você colocar, mais eu vou te encher. E eu confesso para você que eu fico extasiada, impressionada, né? Como o Senhor multiplica na gente quando a gente transborda. Quando a gente divide o que tem. É igual o filho, sabe? O amor não diminui, ele multiplica. Amém? Você não consegue imaginar como você ama. Doe. E nós estamos aqui, ó. Você se acha ali, ó, Osasco, Barueri, Itapevi, Alphaville, Lapa, Santana, Tatuapé, Brás, Vila Mariana, Butantã, Osasco. Quero que você creia que nessa noite o Senhor fala como Mardoqueu falou para Esther há muitos anos atrás. Será que não foi para este tempo que eu te coloquei neste lugar? Lembre-se, Ele planeja. Ele tem um desenho da sua vida. E se em 2022 nós estamos aqui. Irmãos, eu podia estar em qualquer outro lugar, no retiro lá da minha igreja, ministrando agora para os meus adolescentes. Podia estar no final de semana com meu pai, onde ele mora, para comemorar. Mas eu creio que o tempo de Deus hoje, amanhã pode não ser que eu estivesse aqui. Sabe por quê? Porque você precisa discernir isso na sua vida, os tempos. Entender os tempos, e só no Espírito você vai entender os tempos. E o propósito de você estar aqui,
nessa igreja. Talvez você está aqui só porque veio, mas você tem um lugar, uma geografia. E você tem essa liderança. Deus tem dado tanto para essa igreja. Eu conversei tão pouco, mas eu já entendi tanto da visão, a clareza aqui. Você pode ter as suas objeções pessoais, porque todos temos, não é? É normal, é terreno. Mas eu quero te pedir, ative a visão do Espírito. Seja uma conexão forte e poderosa para este lugar. Seja uma cooperação com a visão que Deus tem dado a essa liderança. Seja um doador. Amém?